Fala rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo aqui sobre aquilo que você pensa se torna realidade, né? E falar principalmente aqui sobre relacionamento. Hoje eu tô aqui no Paraguai, como muitos já sabem, eu sempre fico trocando de lugar. Então, em mais um Airbnb aí pelo mundo, né? Inclusive aqui tem uma almofada com várias palavras em Guarani. O interessante é que mesmo em um país do lado do Brasil, falando espanhol, que é uma língua que eu já sei há muito tempo, né? Já morei na Argentina aí por quase 3 anos, então é uma língua que eu já domino. Eu aqui no Paraguai ando aprendendo muita coisa porque já é uma outra cultura, diferente da Argentina, diferente do Brasil. Até mesmo se você sair do seu local onde você morou a vida toda para um local diferente, dentro do próprio Brasil, você consegue ter uma vivência diferente e ter mais experiências. É por isso que eu sempre gosto de estar em países diferentes, né? E aí eu queria mostrar essa almofada para vocês, que é uma almofada que tem algumas frases em Guarani. No Brasil a gente tem o Guarani, é muito interessante isso, só que não é algo tão difundido como é aqui no Paraguai. Aqui 90% das pessoas que nasceram no Paraguai, elas falam Guarani ou entendem alguma coisa, né? Misturam com a língua. Tem muitas coisas da nossa própria língua que elas são derivadas do Guarani, que a gente acaba não sabendo porque não tem essa informação. E aqui, como eles falam Guarani, tem muita coisa que eles, obviamente, diferenciam, né? Essa almofada aqui tem várias palavras em Guarani que eu já aprendi, né? Um baiteco é como você está, uma saudação. Cunhá, cunhá guapa, né? Cunhá é mulher, já estou falando espanhol de novo. Cunhá, mulher, guapa, bonita ou trabalhadora. Eles falam muito aqui guapa, trabalhadora. Então já trouxe uma curiosidade aí, nada a ver com o tema, mas já conversando com vocês sobre isso. E aí eu já vim falar sobre, como eu tinha dito no começo, que você atrai aquilo que você pensa e vive sobre isso. Eu estava vendo um vídeo no TikTok que foi o que me deu start para essa conversa aqui que eu voltei com vocês sobre, que é um vídeo onde um homem, e já apareceu outros vídeos assim, mas nunca tinham abordado dessa maneira, que é algo que eu concordo 100%, que é o homem, ele pergunta para uma mulher, dá para ver que é um evento de empresários, um evento onde são pessoas de um nível diferente, são pessoas que estão buscando, que têm uma certa condição financeira ou estão buscando melhorar na vida, e o cara pergunta para a mulher: o que são os homens, o que é o homem para você, o que são os homens para você? E aí ela começa a falar coisas ruins, né? Então, todo homem é liso, todo homem é cafajeste, todo homem é traidor. E aí ele vai e pergunta para um homem, né? Pergunta, tem algum homem solteiro aqui? Parece um homem e ele pergunta para o homem o que são todas as mulheres para você? E o homem ele responde: todas as mulheres são lindas, são maravilhosas, são trabalhadoras, são guerreiras. E ele acaba o vídeo falando: você atrai aquilo que você pensa sobre o que você fala sobre. Isso me fez refletir sobre um dos relacionamentos que eu tive, que foi um relacionamento onde eu já entrei sabendo que a pessoa ela pensava de uma maneira equivocada sobre os homens. Então, para a pessoa, todo homem era cafajeste, todo homem era mulherengo, todo homem era tudo de mal, né? Acabei entrando num relacionamento com uma pessoa assim, que pensava esse tipo de coisa. Eu entrei consciente, mas a gente entra, obviamente, pensando melhor da pessoa e que o relacionamento ele vai funcionar, né? E acabou que não funcionou, justamente também por isso. Porque a pessoa não pensava coisas boas em relação aos homens e ela vai acabar, obviamente, pensando coisas não boas em relação a você que está se relacionando. Esse vídeo é principalmente
para homens, né? Então, o meu maior recado hoje nesse vídeo é que se você vai se relacionar com uma pessoa, ela vai te olhar como ela olha para todos os homens. Então, se ela acha que todos os homens são cafajestes, ela vai achar que você é um cafajeste e vai te tratar como um cafajeste. Se ela acha que os homens eles são mulherengos, ela vai te tratar como mulherengo, né? E geralmente esse tipo de pessoa, esse tipo de mulher, quando entra no relacionamento, ela sempre fica insegura o tempo todo em relação a você. E a insegurança no relacionamento, ela é um problema principalmente para o homem empresário, para o homem que está aqui e está vendo esse vídeo. É porque o homem que está vendo esse vídeo, ele, de uma certa forma, ele quer evoluir como pessoa. E um homem ele não consegue evoluir como pessoa se tem alguém enchendo o saco dele o tempo todo e ele tem que se preocupar em dar satisfação. Essas últimas semanas eu fui num evento de networking, que eram 8 homens em uma casa. Desses 8 homens, eram 8 ou 7, se eu não me engano, apenas 2 namoravam. E era um tipo de relacionamento que não era um tipo de relacionamento comum hoje em dia. Um relacionamento onde realmente a mulher, ela confiava muito no homem. Os 2 relacionamentos eram relacionamentos celibatários. Ou seja, eles não tinham relações. E aí já puxa um outro ponto, né? Quando o homem ou a mulher ela é celibatária, fica mais fácil de confiar no outro, porque, enfim, eles já não fazem esse tipo de coisa, já existe uma confiança em relação a que a pessoa não vai fazer alguma coisa errada, e aí elas meio que deixam que a mulher não tem que deixar nada o homem fazer. Quem manda na relação é o homem, principalmente nós jovens empresários, quem manda na relação é o homem. E aí por isso que é meio que permitido, entende? Porque se é um relacionamento tradicional, um relacionamento tóxico, que a maioria dos relacionamentos hoje que a gente vê por aí, as mulheres não iam deixar o homem participar de um evento como esse. Porque é um evento onde vai ter vários homens, é um evento onde ele está em outro país, e não sei o que, pipipi, popopó. Então, você entrar em um relacionamento com uma pessoa tóxica, possessiva, ciumenta, vai te impedir de viver experiências que vão te levar a um outro nível. Até o meu primeiro relacionamento que eu tive, eu tomei muitas decisões que foram contra a vontade da minha primeira namorada. Porque para ela, essas decisões que eu tomei não eram decisões necessárias, não eram decisões corretas para quem estaria no relacionamento, e não eram decisões de eu fazer coisas erradas na visão de dentro de um relacionamento. Sim, decisões onde eu, por exemplo, devo participar de uma comunidade de jovens empreendedores, entende? Então, esse tipo de relacionamento tóxico, ele te impede de viver e de evoluir em muita coisa. A primeira decisão mais assertiva que eu tive em relação ao crescimento da minha vida empresarial foi eu entrar em uma comunidade de jovens empreendedores. E justamente essa minha primeira namorada, ela foi contra essa minha decisão e foi algo que mudou minha vida. Então, eu acredito que pela época, eu era muito jovem, ela muito jovem também, é de se entender que não existe uma maturidade correta minha de dizer, sou eu quem decido e acabou, que na verdade existiu porque eu entrei de qualquer jeito. E acabei perdendo o fio aqui da meada. Mas enfim, se
que falta a maturidade para esse tipo de decisão. E se existe essa maturidade, às vezes o cara ele para de pensar e projetar algumas coisas por conta do relacionamento dele. E eu posso dizer, as melhores decisões que eu tomei na minha vida em relação à minha vida empresarial que me fizeram crescer mais foram decisões onde uma namorada tóxica seria contra. Inclusive, meu primeiro evento de networking que eu pude viajar e ter uma nova experiência, né, principalmente internacional, lá em 2021. Foi 2021? Não, foi 2022. O evento foi 2021, eu viajei em 2022, um mês depois, né? O evento foi em dezembro e eu viajei em 2022 para outro país. Foi exatamente por conta de um evento de networking, onde se eu estivesse namorando, seria muito mais difícil eu ter esse tipo de experiência viajando, que me fez crescer muito na minha vida profissional e na minha vida como pessoa mesmo, né? Então, eu acredito que para você entrar em um relacionamento onde, infelizmente, a maioria que eu vejo aí das mulheres são tóxicas, né? Acaba sendo um pouco contra aquilo que eu falei de aquilo que você pensa sobre a sua visão de mundo o que você acaba atraindo, né? Eu tenho que até mudar um pouco em relação a isso e falar que eu realmente, em algum futuro, vou atrair alguém que não seja tóxico, alguém que vá me permitir crescer. Se eu estivesse num relacionamento tóxico esse tempo todo, que podia até nem ser tão tóxico assim, eu acabaria não tomando esse tipo de decisão. Então, assim, é algo que você tem que pensar bastante para você entrar em um relacionamento. E se você for atrair um tipo de mulher que seja uma mulher que não seja tóxica e permita você viajar e ter experiências novas e entrar em comunidades e fazer amizades. Muitos dos relacionamentos hoje impedem da pessoa fazer uma amizade, né? Então imagina, você mora em São Paulo e quer viajar para o Paraguai, como foi esse evento que eu fui aqui com uns vários amigos, mas você tem uma namorada que não confia em você. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai perder a oportunidade de crescer, de ter novas experiências. E eu não falo nem de experiências em relação a relacionamento, eu falo de experiência em relação à sua vida como empresário. Entende? Então esse tipo de coisa acaba pesando muito quando você está se relacionando com alguém. Infelizmente, são coisas que acontecem e é uma decisão muito importante que você tem que tomar. E você, por ser jovem e ser empresário, você é 1%. Você é diferente da maioria das pessoas. Então você acaba criando não, né? Porque eu acredito que a própria pessoa ela já vem com essas inseguranças. Mas se ela já vem com essas inseguranças e sabe que você é um cara desenvolvido, você é 1% e você atrai mais olhares do que a média dos homens, principalmente no Brasil, ela vai querer deixar você fechado e vai privar a sua liberdade. E precisa ser uma decisão muito, muito interessante na sua vida, né? Eu acabei de atrair o que você fala para a sua vida em relacionamentos, para falar que um jovem empresário rico não namora. Foi basicamente isso o vídeo, né? Sair de um assunto que eu queria começar para outro assunto que
tem muita coisa a ver, mas vai ser o assunto principal do vídeo, né? Então, se você chegou até aqui, deixa a tua opinião no comentário, que aí eu vou estar lendo e trazendo mais assuntos de vídeos. Deixa o teu like e se inscreve no canal. Até a próxima.